Você está no Comente Bíblia e inicialmente eu gostaria de lhe pedir que me ajude a divulgar meu trabalho. Esse trabalho está aí desde 2018 e faça uma lista de transmissão, envie o link desse vídeo para todos os seus amigos, peça para se inscreverem. Por que isso? Porque eu quero chegar a 1000 inscritos. A minha finalidade é poder fazer lives, né? Bom, hoje nós iremos falar aqui, dar seguimento aqui, na história da segunda viagem missionária. Paulo está agora em Corinto, vai passar algum tempo lá, tipo 1 ano e meio, e ele resolve agora escrever 2 cartas aos Tessalonicenses durante esse período em que ele está em Corinto. Lembre-se que o que aconteceu em Tessalônica, né? Lá ele teve que fugir, né? E foi para Bereia, Atenas, Corinto. Ele vai escrever então essa primeira carta. Na Bíblia cronológica está na página 1169, você pode me acompanhar, se você tem uma aí. Fica comigo aí, vamos hoje para a primeira carta aos Tessalonicenses. Logo no primeiro capítulo, você vê aí, primeira epístola aos Tessalonicenses, ele escreveu de Corinto, isso é o ano 52 depois de Cristo. O título que está logo acima é Paulo relata seu trabalho missionário feito em Tessalônica. O primeiro ponto é o modelo de igreja. Aqui começa a questão doutrinária, até vamos dizer assim, abordada pelo apóstolo Paulo, ok? Ele diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Primeira observação que eu quero fazer logo aqui de início, né, é que Paulo, Silvano e Timóteo, eles estavam juntos aqui. Depois vieram encontrar Paulo, mas pelo que entendemos, Timóteo vai retornar, ou se não retornou, né, vai retornar com essa carta aqui para, né, da igreja em Tessalônica. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, ele termina a saudação dizendo: a vocês, quem? Tessalonicenses, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, né? Trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa aqui, ele vai falar essas 3 coisas, né? Trabalho, o produto da fé, né? Ou seja, os Tessalonicenses não têm uma fé só de palavras, a fé que eles têm é uma fé que produz alguma coisa, né? Trabalho que resulta da fé. Ora, se eu tenho fé, se eu creio, logo eu vou pôr em prática tudo que está relacionado a essa fé que eu aceitei. E os Tessalonicenses não estavam somente como os gregos que filosofavam, ficavam discutindo ideias. Não, eles estavam pondo em prática, eles estavam anunciando. Então existe um trabalho que resulta da fé. E o primeiro questionamento que eu faço aqui é: qual é o trabalho que hoje nós, como Igreja do Senhor, temos feito? Qual é o trabalho que resulta de nossa fé? Qual é o trabalho que tem mostrado às pessoas em redor a fé que nós temos proferido, né? A fé que nós temos declarado publicamente? Então, a segunda coisa, o esforço motivado pelo amor, né? Não é algo fácil você fazer a obra do Senhor, mesmo porque hoje todo mundo trabalha aí, todo mundo tem uma atividade, e aí tem que pegar o espaço que resta de tempo e priorizar a obra do Senhor, aí família e tantas coisas outras que surgem aí, né? Esse é um dos pontos em que muita gente diz: não, eu até gostaria de fazer a obra do Senhor, mas não tem tempo. Aqui então está falando do esforço motivado pelo amor. Se você ama realmente ao Senhor, se esforce. O tempo você vai encontrar para fazer alguma coisa, para anunciar alguma virtude do Senhor, né? Então aqui, e aí por último ele vai falando, e a perseverança, terceiro ponto, perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se eu tenho esperança que o Senhor virá me buscar, se eu tenho esperança que Ele irá cumprir as promessas dele, se eu tenho esperança nessas promessas e no Senhor que me prometeu, bom, eu tenho que ser perseverante.
Em quê? Em cumprir tudo que ele ordena. Nós não podemos pegar ordenanças e achar que o Senhor está simplesmente fazendo sugestões. São muitos os que confundem isso, né? No versículo 4 diz assim: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Verso 5 diz: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. A doutrina da eleição começa a ser mencionada aqui, né? Sabemos que o Senhor os escolheu. Por que nós sabemos que o Senhor os escolheu? Pela forma como vocês receberam a palavra, pela forma como o Espírito Santo trabalhou com vocês, trazendo tal convicção que não é algo que a gente vê em outros lugares, não é algo comum, é algo totalmente especial, a convicção que vocês têm, convicção de fé mesmo no Senhor. Versículo 6 diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Meus amados, a perseguição foi grande lá em Tessalônica, né? Tá certo? Quanto a eles serem escolhidos de Deus, quanto a essa questão que Paulo está salientando aqui, né? Que sabemos que vocês foram escolhidos pela forma como o Espírito Santo trabalhou e trouxe essa convicção. Se você quiser anotar aí e observar rapidinho, Romanos, no capítulo 11, no versículo 5, diz assim: portanto, também agora no presente, tão pouco ficou um remanescente escolhido pela graça. Também Romanos, isso não está escrito ainda, mas vai ser escrito lá na frente. Romanos 11, no versículo 7 diz: o que Israel busca, isso não obteve, mas os escolhidos o obtiveram, e os demais foram endurecidos. E ainda em Colossenses 3,12, essas cartas não foram escritas ainda, mas eu estou mencionando para que você entenda a questão da escolha de Deus, né? Certo? Colossenses 3,12 diz: por isso, como escolhidos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como escolhidos de Deus, né? E segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ver posteriormente, no capítulo 2, versículo 13 diz: mas sempre devemos dar graças a Deus por vós, irmãos, que sois amados pelo Senhor, pois Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé verdadeira. Então, compreendam as palavras do Senhor Jesus quando ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros, para que para que vocês possam ir, para que vocês deem frutos e para que os vossos frutos permaneçam. E quando ele diz assim que o Evangelho, nosso Evangelho, né? O Evangelho é de Paulo, nosso Evangelho não foi até vocês, versículo 5 aí, somente em palavras, mas também com poder. Ele não se refere somente às manifestações de poder de Deus, com curas, com coisas extraordinárias que aconteceram lá em Tessalônica, mas ele se refere também e principalmente e objetivamente a essa convicção que foi ministrada pelo poder do Espírito Santo a cada pessoa ali em Tessalônica. Você vê ali que quando eles chegaram em Bereia, muita gente se converteu, eles examinavam as Escrituras. Que Escritura? Eles examinavam as Escrituras do Velho Testamento para ver se o que Paulo estava falando condizia com o que estava escrito, né? Ok? E então, no versículo 6 aí, em meio a muita aflição, Paulo está se referindo à perseguição, aos sofrimentos que foram registrados, né? Atos 17, versículo 10 ao versículo 12 diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite a Paulo e Silas até Bereia, os quais, ao chegarem lá, foram à sinagoga dos judeus. E estes foram mais nobres que os que estavam em Tessalônica, porque os quais receberam a palavra com toda boa vontade, examinando a cada dia as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Versículo 12 diz: portanto, muitos deles realmente creram, e as mulheres gregas honradas e homens não poucos. Ou seja, queridos, o Paulo está falando aqui sobre a perseguição, mas onde houve essa aflição, também houve essa tal convicção que ele realça aqui, logo no início dessa carta. Quando fala aí no versículo 7, olha bem assim, diz: assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Não é difícil de entender. Macedônia não é uma cidade, é uma região da qual Tessalônica é a principal, seria a capital da Macedônia, é Tessalônica. Macedônia não é uma cidade, é uma região, e essa região da Macedônia tem como capital Tessalônica. Acaia é outra região,
E o centro, a capital dessa região, chamada Acaia, é Corinto, né? Lugar onde ele estava agora escrevendo a carta aos Tessalonicenses. E aí ele diz aí, no versículo 8, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Olha aí. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Sobre isso o quê? Sobre a fé dos Tessalonicenses. Não é que eles não precisavam mais pregar nada não, gente. Não é que eles não precisavam mais falar de Jesus, nem provar pelas Escrituras que Jesus era Cristo. Não. É sobre isto especificamente. Sobre o quê? Sobre a fé dos macedônios. Ele não tinha necessidade de falar mais coisa alguma, porque onde chegava, as pessoas já elogiavam, as pessoas já diziam, olha, o pessoal da Macedônia, eles têm uma fé, olha só o que eles estão fazendo, eles estão trabalhando, eles estão operando, né, no Senhor, grandes coisas, né? E versículo 9 então, diz assim, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eita, Deus vivo e verdadeiro. Aí, ele está falando o seguinte, como eles, os macedônios, deixaram o politeísmo e se centraram no monoteísmo, o Deus de Israel, o nosso Deus, né? É o mesmo Deus do cristianismo, porque Jesus era judeu, ok? O Deus vivo e verdadeiro em oposição aos deuses mortos e falsos dos quais eles foram se convertendo, né? Aos poucos, né? Se você observar em Atos, no capítulo 17, versículo 4, diz assim, e alguns deles creram e se juntaram a Paulo e Silas, e dos gregos devotos grande multidão, e não poucas das mulheres principais, né? Isso foi onde? Na Macedônia, ok? E lá se você continuar nesse capítulo, Atos 17, versículo 4, diz assim, então ele disputava muito na sinagoga com os judeus e com os religiosos, e no mercado, a cada dia com os que vinham até ele. Eita, Paulo não pregava só na sinagoga, ele pregava em Tessalônica, ele pregava em todo lugar. Agora, não sei se você percebeu, tem duas grandes regiões e Paulo ia direto para onde? Para a capital, ok? Porque muita gente movimentando ali, muita gente, em Corinto principalmente, cidade portuária, tinha 2 portos, não tinha aquele canal cortando ainda, né? Isso foi feito pelo homem, mas ligando ali mar a mar, comércio ali muito grande, muita movimentação de gente, muita idolatria, né? Tinha lá o templo Afrodite, e então ele estava trabalhando ali e falando da lei de Corinto aos Tessalonicenses, elogiando sobre a forma como eles deixaram os deuses para servir ao Deus único e verdadeiro, certo? É interessante você notar que o culto aos ídolos, no último vídeo eu falei como é que era, você dá uma olhadinha no último vídeo aí. Vamos concluir aqui no versículo 10, onde diz que eles se converteram dos ídolos ao Deus verdadeiro, né? Ao Deus vivo e verdadeiro, e como eles estavam esperando dos céus o seu Filho, quem é o Filho de Deus, a quem nosso Deus ressuscitou dos mortos, esse é Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Que ira que há de vir? Falamos muito na vida do Senhor Jesus, falamos inclusive que ele pode voltar agora mesmo, né? Os sinais já se cumpriram. Porém, nós não percebemos que essa vinda do Senhor Jesus tem 2 fases. A primeira fase, ele vai levar a igreja. A segunda fase, ele vem para reinar e iniciar o milênio. Quando ele vier nessa segunda fase, ele vai dar a recompensa a cada um. Ou seja, ele não vai só preservar os justos, mas vai destruir. Né? Essa é a ira de Deus. Ele vai destruir, com a espada de sua boca, ele vai destruir todos os iníquos, todos os perversos, ele vai destruir. E dentre estes perversos, estão listados os que não foram encontrados no livro da vida. Dentre estes perversos vão ser encontrados todos que rejeitaram o amor de Deus e a verdade de Deus para serem salvos. Então, por favor, entre em aliança com o Senhor Jesus. Aceite o sacrifício dele em sua vida. Converta-se ao Senhor, em nome de Jesus. Próximo vídeo a gente dá segmento.